Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro que já se tornou habitual. Eu espero que vocês estejam aí. E quero lembrar, assim, com muita vontade de passar da melhor forma possível essa ideia que o mundo espiritual nos ofereceu, que é o conhecimento da presença de Deus junto a nós. Deus, o Criador de todas as coisas. E consoante o que os Espíritos disseram, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois, a visão da imortalidade da alma. Isso é tão extraordinário que chamou a atenção das mentes mais extraordinárias do século em que nasceu o Espiritismo. Aqueles pensadores, cientistas, homens de autoconhecimento se interessaram pelas questões apresentadas por Allan Kardec e passaram a estudá-las em profundidade. Então, a imortalidade da alma não é uma questão de crença. Eu acredito na imortalidade da alma. Absolutamente. É uma certeza comprovada pela ciência, demonstrada pelos estudiosos do passado e aqueles que estudam ainda no presente, como o professor Raymond Moody Jr., que ainda continua a fazer ilações, estudos e experiências a respeito da imortalidade. E também a comunicabilidade dos espíritos, que é também uma área estudada pelo professor Raymond, e de onde ele tem tirado informações notáveis, que até já se tornaram filmes apresentados às pessoas, demonstrando a certeza imortalista, como também a certeza da comunicabilidade dos espíritos. Equivale a dizer que a morte não fecha as cortinas totalmente. E quando o homem começar a racionalizar e a raciocinar em cima dessa imortalidade, vai mudar até a forma de se falar. Normalmente as pessoas chegam e dizem assim: perdi a minha mãe, perdi o meu pai, perdi o meu filho. Como se fossem objetos, que normalmente a gente perde uma caneta, a gente perde um anel, a gente perde um relógio, a gente perde coisas, não pessoas. E com essa certeza imortalista, nós vamos simplesmente dizer, né? A minha mãe já viajou para a pátria espiritual. O meu filho viajou para a pátria espiritual. Então a gente vai sentir a ausência, vai até sofrer pela ausência, mas não entrar em desespero, como se fosse uma caneta que caiu dentro de um buraco e a gente não vai recuperar mais. Absolutamente, nós vamos reencontrar. A comunicabilidade dos espíritos, também amplamente estudada pelos cientistas, por estudiosos notáveis, que vieram trazer essa demonstração, nós temos uma bibliografia notável que precisa ser analisada, principalmente por aqueles que negam. Porque você negar aleatoriamente uma coisa que você não conhece, tenha santa paciência, né? Não cabe a nós que somos as pessoas mais categorizadas nessa escada evolutiva. A razão não aceita você negar uma coisa que você desconhece. Então, nós vamos observar que nós estamos dentro de um regime de aprendizado de coisas que já foram sedimentadas pela ciência. Então, falarmos a respeito de Deus, os Espíritos dizem assim: se nós quisermos ter uma dimensão da grandeza de Deus ou da presença de Deus, basta que a gente analise a natureza. E se você não quiser analisar a natureza, basta que se olhe no espelho. A perfeição desse escafandro fisiológico
que a natureza nos forneceu. E a gente vê a perfeição de cada item desse corpo que nos foi fornecido pela divindade. Então, teremos aí também essa certeza de que há uma mão especial movimentando todas as peças da existência do ser humano. Então, nós vemos nessa análise de cada coisa que representa os fundamentos da doutrina espírita, nós vamos concluir a que isto nos leva. Então, nós falamos a respeito de Deus, e para termos a dimensão da sua grandeza, basta que vejamos as suas obras. Falamos da imortalidade da alma, quer dizer, a certeza de que nós não vamos finar dentro de um túmulo, vamos deixar apenas um corpo. E ainda fica, cientificamente, a certeza de que nesse corpo fica perdido, porque, segundo Lavoisier, ele se transforma em outras expressões de vida. Então, a vida continua, ela é perene, infindável. Esse portal que se abre para que os que partiram retornem, para estar conosco, para dar continuidade à amizade que tenhamos criado ou dar continuidade à inimizade. Tanto faz como tanto fez, recordando que tudo que nós fazemos, nós teremos, se fizermos errado, teremos que consertar. Se fizermos certo, teremos que dar continuidade àquilo que foi feito corretamente. Então, a gente pensando nisso tudo, a gente pensa em evolução, no crescimento do ser, de nós, esse ser espiritual que está nesse corpo, que está enclausurado e, de uma certa forma, obnubilado, porque eu não consigo me exteriorizar aqui, agora, para que vocês me vejam fora desse corpo. Eu não consigo. Jesus disse que, na medida em que nós formos crescendo, o que é que vai acontecer? Tudo que ele fez, nós poderemos fazer também. Então, nós seremos capazes, sim, de um dia nos mostrarmos como realmente somos, espíritos imortais. Isso é extraordinário. E à medida que essas coisas vão penetrando a nossa mente, à medida que vai alargando a nossa visão, a gente vai deixando de ter separatismos. Porque nós separamos tudo. Você é dessa religião, você é daquela religião, eu sou desta religião, a minha religião é melhor do que a de todos vocês. Todos os caminhos nos levam a Deus. Então não existe o que é melhor nem o que é pior. O que existe são aquelas coisas que sabem melhor a nossa maneira de ser, de pensar, de agir e que não serve para outras pessoas. Elas preferem um outro tipo de visão das coisas ou da divindade. Isso não importa. Nós somos todos irmãos, porque todos nós oramos a prece dominical igualmente. Pai Nosso. E quando eu digo Pai Nosso, não são só os meus irmãos espíritas, não. Meus irmãos protestantes, meus irmãos muçulmanos, os meus irmãos católicos, todas as criaturas da Terra, porque todos fomos criados por Deus. Isto é evolução. E eu me recordo, e é o que eu quero passar para vocês, com esse preâmbulo todo, a primeira vez que eu vi um espírito e eu não entendia absolutamente que aquilo era um espírito. Mas nós estávamos na casa da minha avó, era uma casa antiga, daquelas bem altas, com aqueles janelões enormes, naquelas paredes que sumiam. E o quarto era bem amplo, a cama de casal, onde a minha avó dormia, e eu dormia junto com a minha avó. No pé da cama tinha uma cama de solteiro, onde dormiam duas irmãs minhas. Eu acordei à noite e a iluminação era feita por aqueles fios compridos com uma lâmpada pendurada e a vovó
cobriu a lâmpada para a gente não dormir no escuro, ela cobriu com um pano, com papel de seda vermelho, então ficava aquela claridade, semi-obscuridade. E eu acordei e queria beber água. Eu conto a minha infância mais ou menos assim. A gente só ia para a escola aos 7 anos. Antes disso, não tinha escola para criança. Então, como eu não estava ainda frequentando a escola, eu tinha menos de 7 anos. Então, deveria ter 5, 6, mais ou menos, por aí. Eu acordei e chamei a minha avó. Eu queria água. E para tomar água, tinha que ir na cozinha, no pote. Era pote, sim, aquele pote de barro. Uma água deliciosa, com cheiro especial. Então, eu tinha que ir na cozinha, pegar água no pote. Mas eu estava com medo de sair do quarto, que estava mais ou menos iluminado, e ir para a cozinha, que estava escura. E eu pedi à vovó que ela me levasse. Vó, me leva. Ela disse, sossega, vai lá na cozinha e bebe a sua água. E eu comecei a choramingar. Não era choro, era aquela coisa murrinhenta que criança faz. E nisso eu vi a minha irmã se sentar na cama, que eu estava sentada, então eu percebi a cama onde as duas estavam dormindo. A minha irmã se sentou na cama e eu me calei, porque eu imaginei que ela se levantou para me levar até a cozinha para tomar água, ou para buscar água para mim. Ela ficou sentada um tempo, me olhando muito séria. Aí ela se levantou e veio caminhando. Eu me lembro tão perfeitamente disso, me lembro do vestido que ela estava usando, de como estava o cabelo, os pés muito alvos em cima daquele ladrilho escuro. Ela chegou na beira da cama, me recordo do vestido todo, e ficou me olhando. E eu fiquei olhando para ela também, esperando. Aí resolvi me levantar para ir com ela até a cozinha beber água. Nesse momento em que ela me olhava seriamente, ela foi se erguendo e saiu por um buraco da vidraça. Aquela janela alta, o vidro bem de cima estava quebrado. A vovó botou um papel de seda, mas o vento empurrava, então o buraco estava aberto. Ela saiu assim de costa e saiu pelo buraco da janela. Eu fiquei apavorada. Enfiei o rosto nas costas da minha avó, esqueci que eu tinha sede, esqueci de tudo e acabei dormindo ali. Então foi a primeira vez, mas eu não tinha noção. E eu não sabia explicar como é que a Jônia, a minha irmã, tinha saído pelo buraco da janela. E eu falava e a vovó dizia que eu tinha sonhado. Mas como é que eu ia sonhar sentada? Então foi a primeira visão que eu tive de espírito. E eu não sabia que no decorrer da minha vida essa programação iria se ampliando até a atualidade. Então eu não acredito na imortalidade da alma. Eu tenho certeza absoluta. E que durante o desdobramento do sono, nós saímos do corpo e vamos nos integrar ao grupo que está mais afinizado com a nossa maneira de ser, de agir e de sentir. Lembro que os pesadelos que atormentam tantas criaturas dizem respeito aos encontros que nós temos no mundo espiritual. Quando chegamos, os inimigos que nós contraímos, que nós alimentamos com a nossa maneira de ser e de agir, nós reencontramos no mundo espiritual. Daí os pesadelos que atormentam tanta gente. E os sonhos também, os sonhos agradáveis, quando nós reencontramos amigos, companheiros e até mesmo os nossos familiares que já partiram para o outro lado da vida. Esses reencontros são agradáveis e a gente acorda com perfume de rosa nas narinas ou com um sorriso de paz nos lábios, porque nos sentimos felizes com o sonho que tivemos. Mas quando a certeza imortalista vier alcandorar a nossa alma,
então não pensaremos em sonhos, pensaremos em reencontros, tanto os negativos quanto os positivos. Com os pesadelos, os encontros negativos, fica em nós aquela necessidade de nos tornarmos mais amigos, mais fraternos, mais gentis, mais afáveis com os companheiros com os quais privamos em nossa vida. E os encontros felizes vêm sedimentar no coração a necessidade de ampliarmos o nosso círculo de amizade. Se nós convivemos num grupo amigo e percebemos que alguém não nos é muito agradável, uma pessoa que não vai muito com a nossa maneira de enxergar as pessoas, é dessa pessoa que eu preciso me aproximar. Porque possivelmente é algum desafeto, alguém que eu maltratei ou que me maltratou e que eu guardei o sabor amargo da convivência difícil. Então é dessa pessoa que eu me aproximo. É com essa pessoa que eu serei mais gentil ainda, mais afável, para conquistar essa amizade. E isso que eu estou dizendo não é novidade. Foi dita há quase 2000 anos atrás, pelo nosso modelo e guia, que é Jesus. Ele disse: ide e reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. O que ele quis dizer? Enquanto eu estou aqui, eu não devo nunca manter dentro do meu coração inimizade com ninguém. A imortalidade, a luz da vida, como o sol que brilha sobre a terra, é a luz da natureza. Isso foi o que Camille Flammarion disse quando trasladaram o corpo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, para o cemitério de Père-Lachaise, em Paris. A imortalidade é a luz da vida, como o sol que brilha é a luz da natureza. Até mais!